tô do lado da Nutri, tô até com medo de olhar para ela, porque o meu saudável talvez é muito diferente do dela. E a gente tem esse costume de associar tudo que é gostoso à besteira. E tudo que é ruim às coisas saudáveis, né? Sim. Claro que eu tenho iFood, claro que eu peço açaí, claro que a gente come sanduíche, mas isso não é rotina. Quebrar um pouco esses mitos. Isso não pode, aquilo não pode, isso é errado, isso é certo. Né? A gente pode comer o que a gente gosta. Será que a comida está sendo um substituto de algo emocional, de conflitos emocionais não resolvidos na minha psique? Outro dia, uma amiga me contou que começou a semana decidida a se alimentar melhor. Aí no domingo foi no supermercado e comprou frutas, legumes, escolheu os ingredientes mais saudáveis. Mas aí veio a segunda-feira. Ela acordou atrasada para o trabalho, então só tomou um café puro e saiu correndo, sem comer nada. Para o almoço, ela prometeu que faria uma escolha mais equilibrada, mas a pressa falou mais alto e ela acabou pedindo um lanche rápido. No fim do dia, exausta, ela olhou para os ingredientes na geladeira e pensou: hoje não dá, e lá se foi a pizza congelada do freezer. No dia seguinte, a história se repetiu e no final da semana, os alimentos saudáveis ficaram esquecidos na geladeira. Quem nunca passou por isso? A rotina corrida, o cansaço e a praticidade dos ultraprocessados acabam jogando contra a nossa tentativa de comer melhor. Mas será que precisa ser assim? Será que não dá para manter uma alimentação equilibrada sem gastar horas na cozinha, sem gastar muito dinheiro e sem abrir mão do prazer de comer? É sobre isso que nós vamos conversar hoje e vem comigo conhecer os convidados do dia. Isabela Brum é nutricionista e ela me contou, gente, vou revelar para vocês, viu? Gateira, tem 3 gatos que eu já sei que são a alegria da casa. É isso mesmo. E o psicólogo e psicanalista Jefferson Manuel. O Jefferson, gente, tem um hobby curioso, descobrir cachoeira. Vocês já viram isso? Ele não só ama cachoeira, não, ele ama encontrar novas cachoeiras. Gente, sejam muito bem-vindos vocês dois, é um prazer ter vocês aqui. Obrigada. E agora eu vou cumprimentar também aqui as minhas amigas, parceiras de todas as edições, Isabela Hoffman, Ana Cláudia Rigueira. Meninas, vamos para mais um, né? Mais uma, e hoje vai ser um assunto divisor de água na vida de quem acompanha a gente aí. Que tema incrível, hein? Sim. Olha só, eu já quero fazer uma pergunta aqui para todo mundo. Quem aqui se considera saudável quando o assunto é alimentação? Vou tirar a Isabela, nutricionista, da jogada, então. Quem se considera saudável? Eu me considero. Aliás, estou tentando. Tô do lado da Nutri, estou até com medo de olhar para ela, porque o meu saudável talvez é muito diferente do dela. Mas hoje eu tenho uma alimentação muito mais equilibrada e busco optar por alimentos mais naturais e menos processados. Boa, vamos ver se tá no caminho certo. Vamos ver. Isso que eu busco isso também, né? Assim, eu acho que a gente tem que buscar uma alimentação mais equilibrada, né? Com todos os nutrientes. Então, a gente tem que comer proteína, tem que comer carboidrato, né? Tem que buscar aí esse equilíbrio. E aquilo também que é mais adequado pra gente, assim, que se adapta melhor pra nossa vida, né? Dentro das possibilidades que a gente tem. Isso. E você, Jefferson? Estou no processo. A gente sabe da necessidade, né, desse equilíbrio, de mantermos aí uma boa alimentação. E a gente tem que pensar também que nós somos um tripartite, né? É corpo, mente e espírito. Isso. Então é preciso estar em equilíbrio esses sistemas para que a gente possa, como um todo, ter um bom resultado. Nossa, vocês responderam isso de uma forma tão rápida, eu fiquei refletindo um tempão, assim, pensando, gente, eu sou, não sou? Mas aí, o que acontece? A gente publicou essa mesma pergunta lá no Instagram da TV Horizonte, para saber como que tá os hábitos, né, dos nossos seguidores. E você que está aí assistindo a gente também pode participar das nossas enquetes. É só seguir o @TV Horizonte Oficial. Vai lá porque tem muito conteúdo exclusivo também. A gente publicou a seguinte enquete: você mantém uma alimentação saudável? O resultado, gente, me surpreendeu um pouquinho, porque 50% respondeu às vezes, 42% respondeu que sim e 8% assumiu ali que não. Esse resultado ele me surpreendeu porque eu acho que eu me encaixo nesse às vezes. Eu não consigo falar, sim, eu consigo manter uma alimentação saudável totalmente, 100%, porque às vezes eu como alimentos que não são saudáveis. E aí me faz refletir, né? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Né? Eu acho que o grande
quê, assim, dessa alimentação saudável é que a gente rotula demais. Tal coisa é saudável, tal coisa não é saudável. Mas se a gente pensar no contexto, se eu tenho um contexto de uma alimentação baseada em alimentos de verdade, que a gente fala, né? Frutas, legumes, verduras, arroz com feijão, carne, se não for vegetariano, né? Tá tudo bem a gente dar uma escorregada, a gente vai num churrasco final de semana, a gente sai da rotina, ok. O que não é saudável é, primeiro, a gente ter preocupação excessiva com a comida, né? Porque aí a gente começa a pensar a nível dos transtornos alimentares, a nível de compulsão, né? Então, ser saudável, um saudável bom, é ter um equilíbrio entre isso tudo, né? Eu acho que o Jefferson talvez pode falar um pouco mais até desse equilíbrio pra gente, né? Sim. Você falou do mental, né? Eu acho que é Exato. isso. A saúde, a gente tem que pensar num contexto. Eu sou o todo, eu sou a Isabela, mãe, gateira, professora, nutricionista. Então a gente não consegue dividir essas coisas, Sim. né? Será que eu preciso levar salada pro churrasco? Olha. Ai, por favor, né? Ah, não, aí não, gente. Aí já Não dá. Não dá, né? Tem que ser, doutora, tem que ser uma coisa leve para a pessoa poder fazer, gente. Porque eu acho que tudo também que é muito engessado, se você for falar, não, a partir de hoje é só alimento saudável. Se você der uma escapulida, não é o fim do mundo. E aí, de repente, você vai deixar também de frequentar lugares, sair com amigos, porque você vai tomar um chocolate quente. Eu acho que todo mundo tem o dia do lixo, né? Vamos falar assim. Bom, o que funciona para mim, na minha casa, assim, para as minhas filhas, é ter hábitos saudáveis, né? Então, assim, são comportamentos que você incorpora. Então, por exemplo, eu não compro biscoito de chocolate, eu evito processados, né? Mas assim, você não tem iFood? Claro que eu tenho iFood. Claro que eu peço açaí. Claro que a gente come sanduíche. Mas isso não é rotina, né? Então, assim, a gente faz essas coisas, mas é esporadicamente, né? Não é rotina. O hábito saudável é o que a gente vivencia. Então, por exemplo, eu acho que é sobre comprar mais coisas, ela me corrige se eu estiver errada, mas assim, ir mais ao mercado, né, assim, sacolão, né, e desembrulhar menos, assim, né, Isso. que tem uma máxima, assim, né, que exatamente, mas assim, tem processados que são processados ok também, né, eu acho que é legal, principalmente, né, para quem trabalha, para quem tem uma rotina muito corrida, se você tem na despensa uma coisa que é um biscoitinho de pacote, mas é um biscoito que tem uma composição boa, ok, porque ele vai me servir num momento de correria, né? Eu posso ter um congelado, cheguei correndo, não vou ter tempo de fazer almoço, mas eu tenho uma comidinha congelada que eu coloco no micro-ondas e eu resolvo, né? Então, assim, o hábito de cozinhar, ele acaba trazendo muito isso, da gente comer mais comida e menos pacotinho, né? Mas ter uns pacotinhos estratégicos é ok, como ir no final de semana numa festinha é ok. E aí eu como um brigadeiro, eu como um pedaço de bolo, mas o meu contexto, ele traz uma coisa de saudabilidade. Eu faço uma atividade física, que não seja academia, mas que seja uma caminhada, né? Mas eu me movimento, eu não fico só no celular, eu tenho amizades reais, eu converso e aí a gente fala da saúde mental. Exatamente, né? Isabel. É interessante a gente poder pensar que talvez seja uma fase anterior, esse equilíbrio com a alimentação. Qual que é a relação que eu tenho com a comida? Será que a comida está sendo um substituto de algo emocional, de conflitos emocionais não resolvidos na minha psique? Então, para se ter uma alimentação saudável, para se ter ali um equilíbrio na alimentação, o que eu preciso de identificar da minha relação com a comida? Ela está, de fato, sendo um alimento para me nutrir, ou estou substituindo a comida como um afeto psíquico para resolver conflitos emocionais não resolvidos? Onde entra o autoconhecimento, que a Isabela pontuou perfeitamente. É necessário me conhecer, ter aí um domínio, uma autonomia, para que a minha relação com a comida seja uma relação de nutriente, de alimentação, e não de um substituto emocional, porque eu tenho insegurança, eu tenho ansiedade, eu tenho déficit no amor, no afeto, no carinho, e a comida talvez passe a ter esse lugar de substituição. Então, para se ter, talvez, uma alimentação saudável, eu preciso pensar numa fase anterior de qual é a minha relação com a comida e se a comida está substituindo algo de inconsciente. Nossa, na que minha vida. difícil! Ô Jefferson, você falando isso, me veio aqui a memória.
Eu tenho algumas amigas que passam por isso, que tratam a comida como fonte de recompensa, o que não é legal, porque aí vem as compulsões. Isso. E ontem uma amiga falou comigo, ela até deve estar assistindo a gente, que ela sempre acompanha. Ela falou assim: ô Isa, antes eu ficava triste, ansiosa, eu tinha uma compulsão alimentar e acabava comendo muito. Olha só. Agora eu estou numa fase que eu não consigo comer. Olha. Aí eu falei, gente, mas como que pode? Como que as emoções mexem tanto com essa parte alimentar, né? Até das vontades, dos desejos de comer ou de não comer. E mudou tanto. Ela tinha um sobrepeso, emagreceu muito e agora ela já mudou até esse comportamento. Em vez dela ter essa compulsão, ela não consegue se alimentar. E aí talvez não seja interessante porque é 880, né? Então a comida agora é um vilão. Quer dizer, a comida agora deixou de ser um prazer para ser o vilão, um algoz. Então é preciso buscar um intermédio nessa questão, que está justamente nesse autoconhecimento. A psicanálise, ela não trabalha muito com meta, indo um pouco na contramão de direção, né? Então imagina você dirigindo um carro e dirigindo na contramão. Parece loucura, né? Nossa. Mas a psicanálise, ela não trabalha com meta, porque a meta é algo inalcançável. Se eu bati, eu quero superar. Se eu bati, eu quero superar. Então nós trabalhamos com realização. Ou seja, eu tenho uma direção, eu sei onde eu quero chegar, e quando eu chegar ali, eu vou me contentar, vou me realizar, sem a necessidade de buscar e buscar. Ô Jefferson, mas isso que você está falando está me fazendo refletir aqui. Porque a partir do momento que você passa por esse processo de autoconhecimento, também existem fatores externos que acabam influenciando na sua alimentação. A gente publicou uma enquete no Instagram da TV Horizonte. Vou falar para vocês. O que te impede de ter uma alimentação saudável? Tinham 4 opções de respostas: falta de tempo, preguiça, falta de dinheiro e não gosto. Qual que vocês acham que foi a resposta que recebeu mais votos? Falta de tempo. Falta de tempo? Talvez eu não gosto. Não gosto? Não sei. Vamos ver. Falta de tempo. 56% das pessoas. Falta de tempo. O segundo lugar, gente, ficou na preguiça. 20%. Não, mas você sabe que a falta de tempo, na minha visão, está associada à preguiça. Será? Claro. Porque, gente, quê? o tempo, infelizmente, a gente que faz. que a gente começou. Não é? Eu falo isso muito assim. O que você faz de meia-noite às 6? É cansativo, mas se você for uma meta pessoal sua, você vai acordar às 5 para arrumar seu lanche. Então, de repente, não é só a falta de tempo. Realmente é a rotina, é o cansaço e um pouco de preguiça, que você fala assim, eu tô tão cansada. Mas se você pensa assim, por exemplo, a gente até fala aqui no programa, tem que dormir, tem que ter uma sono de qualidade e tudo mais. Então, se eu tiro da parte do meu sono, aí nunca vai dar certo. Ô, Nick, talvez entende? tira da parte do celular, que a pessoa está assistindo um vídeo. Pode ser. Sabe? E é interessante pensar assim, porque se eu não tenho tempo para gastar, eu estou gastando com o quê? Né? Então, vamos ver a contrapartida disso? Eu não tenho tempo. Então, o seu tempo está sendo dedicado a quê? Qual que é a sua prioridade? É você, sua saúde física, sua saúde mental? Ou outros, Não, eu tô outras falando atividades? porque eu mesmo uso isso de desculpa, gente. Eu não tenho vergonha de assumir. Na hora que eu falo assim, Isabela, por que você não prepara essas coisas? Eu não tenho tempo. Na verdade, não é que eu não tenho tempo, é que eu não gosto de cozinhar. Olha. E pra mim, cozinhar é uma coisa que realmente eu nunca vou ter tempo. Ó, a falta não vou do preparar. dinheiro e o não gosto ficaram juntos aqui. 12%. Tá, mas Engraçado, né? aí eu acho que a gente pode pensar em algumas coisas que vocês falaram. O Jefferson falou assim, a gente tem que definir prioridades. A Isabela falou, eu não gosto de cozinhar. Ok, se eu juntar isso, o que eu faço? Então, eu nunca vou poder ser saudável porque eu não gosto de cozinhar? Aí, olha só, a gente entra com a técnica. Primeiro, qual que é a minha prioridade? Eu quero comer saudável, mas eu não tenho tempo. Beleza, então eu preciso fazer umas compras mais assertivas, preciso me organizar para eu passar pouco tempo na cozinha, porque adultos fazem o que tem que fazer, né? tem Eu não que gosto fazer de o que tem que cozinhar, ser mas eu feito. vou para a cozinha. Beleza, mas eu posso fazer isso de uma forma prática, rápida, para que eu não perca o meu sábado na cozinha? Eu posso ir para a cozinha, gastar 2 horas, organizei as marmitinhas da semana,
pronto, eu resolvi o meu problema. Ô Isa, você tá Eu falando faço aí, isso. é justamente o que a gente recebeu de pergunta aqui do Instagram. Eba! Olha só, pergunta da Ana Paula e da Richelle, a gente colocou junto porque as perguntas são muito parecidas. A Ana mandou como aliar a praticidade com a alimentação saudável e a Richelle mandou como preparar pratos rápidos, mas que ainda sejam saudáveis. Tá. É uma pessoa que é igual eu. Não é? Igual É eu. a resposta que todo mundo quer saber. Né? Porque se a gente pensar bem, quem trabalha fora, quem tem filho, quem faz muitas atividades, a gente não tem tempo mesmo. Não tem. Então, acho que a gente parte da organização. Beleza, vou me organizar. O que é que eu vou fazer de refeições para a semana? E a gente pensa em refeições para a semana. Se eu cozinho, eu não preciso mudar tudo, cada dia uma refeição diferente. Mas eu posso me organizar para fazer as coisas de forma prática. Então, por exemplo, o arroz que eu fiz, um arroz eu coloco branco, o outro eu misturo uma cenourinha, o outro eu misturo um brócolis, eu tenho 3 pratos diferentes. Eu fiz o sacolão, o supermercado, eu chego em casa, já higienizo, já organizo. Se eu já sei o que eu vou fazer, eu até já corto e deixo pronto. Então, a hora que eu vou Isso para a facilita. cozinha, já está tudo esquematizado. Facilita muito. Né? A gente ganha um tempão, né? Eu já chego, sanitizo, separo tudo e porciono. Então, assim, isso funciona super para mim. Mas eu queria entender, porque, por exemplo, eu faço comida a cada 15 dias. Certo. Eu faço marmitinha congelada para 2 semanas. Certo. Eu queria muito saber se isso está certo. Se esse alimento, ele perde nutriente, se o alimento que eu estou comendo é a mesma coisa se eu estivesse comendo uma comidinha feita na hora, porque eu faço 10 marmitas, como eu e meu noivo, a gente faz 20, né? Então, a cada 15 dias a gente vai lá e faz. Perfeito, perfeito. Eu acho que é um mito que a gente tem. Se eu congelar, eu perco nutriente, né? Eu acho que a maioria das pessoas não faz Porque vai perder o porque nutriente vai perder e não vai o nutriente. compensar, então. Mas aí ela não come e aí ela come um chips. Então já perdeu, foi tudo, É né? verdade. Um nutriente ou outro talvez perca, mas a gente tem formas de preparar para congelar e descongelar e o alimento ficar bom. Eu acho que essa é a grande jogada, porque se você sabe a forma de preparar para descongelar e ele manter a textura, muito já é bom. um ponto positivo. Muita gente não congela porque às vezes congela e na hora de comer fica com uma textura diferente. Legumes que né? tem muita Fica água, eu já vi que aguado. fica, que não descongela igual, né? Quando a gente Tem que congela. testar, né, Isso. gente? Eu já testei muita coisa. Hoje eu já sei o que não dá, o que não dá, né? Mas então, assim, eu penso que isso parte de planejamento. Mas eu vi outro dia uma menina no Instagram, gente, eu fiquei assim, gente, não sei. Ela pegou um balde, assim, grandão, acho que foi repolho, beterraba, cenoura, tomate, misturou. Eu até fiquei com uma agonia que beterraba solta a Tanto cor solta em cor. cor. Você falou, meu Deus. Que sopa, Mas ela né? misturou tudo, dividiu em um monte de potinho, botou na geladeira, salada da semana. Aí tem problema. A gente pode fazer a salada para a semana, mas a gente tem que pensar nos vegetais que soltam água. Por exemplo, tomate. Se eu vou fazer uma salada com tomate para vários dias, eu não posso partir o tomate. Aí eu posso usar aquele tomatinho menor, o tomatinho cereja, o Que tomatinho você grego. deixa ele fechadinho. Exatamente. E aí não solta água. Né? É uma ótima dica. História de salada, por exemplo, né? Saladinha de pote, que teve moda aí há pouco tempo. O que a gente faz? A gente coloca os que soltam água por baixo, coloca a proteína e as folhas, que são mais sensíveis, sempre por cima. Por quê? Não vai ter contato com a parte líquida, então ela conserva por mais tempo. E aí dá para fazer salada para 5 dias, né? Mas é técnica e é planejamento. Não, e isso é muito importante, porque aí para vocês verem. Eita! Gente, o que é isso? Eu vou contar. É uma novidade aqui no De Bem Com Você. Peguei todo mundo. Eu tô aqui, uai, o que aconteceu? Gente, é um quadro novo. Aí, ó. Chama Desafio do Minuto. Ó, chegou aqui já, ó. Ai, meu Deus. Tem um que desafio é aqui. esse? Esse quadro chama Desafio do Minuto. O que a gente vai fazer? A gente vai desmistificar algumas coisas aqui. Dentro desse envelope tem um mito muito presente aqui na nossa sociedade. Todo mundo fala isso. E esse desafio, gente, é para Isabela. Isabela, deixar com você, ó. Você vai ter 1 minuto para responder por que isso que tá aí não é um mito. Pode abrir? Pode abrir, Ai, pode meu ler. Deus. E a gente vai contar, tá? A gente vai cronometrar. Olha Então você só. tem... Um Fala pra minuto. gente qual que é o mito. Então vamos lá.
Comer saudável é realmente caro? Por que isso daí é um mito? Pode responder? Já tá Vamos lá, marcando? gente, ó. Olha lá. 3, 2. Então vamos lá. Se tiver organização, não é caro. E é caro quando a gente compra muita coisa pronta. Se eu quero comprar só em restaurante, se eu quero comprar no iFood, realmente vai ficar caro. Tem as comidas da moda, né? Porque hoje a gente tem de tudo, então isso é que encarece. Mas se eu vou no sacolão, se eu vou no supermercado, se eu me organizo, planejo e eu preparo, não fica caro. O legal é justamente isso. A alimentação saudável, ela encaixa na vida da gente. Não é o contrário, não é a gente que tem que encaixar na alimentação saudável. A questão toda é, de novo, organização, preparo e metas. Saber conciliar o que eu gosto com o que eu posso comprar. Sim. E aí a gente organiza e resolve tudo. Olha né? só. Eu tô aqui para dar solução. Só 15 segundos, Isabela. Maravilhosa, adorei. Cumpriu o desafio antes do tempo. É isso. Muito Nossa, bom. a gente está falando muito de planejamento, né? E essa questão do dinheiro foi, inclusive, um dos tópicos da nossa enquete, porque, gente, afeta as nossas escolhas alimentares. Afeta. Não afeta? Assim, infelizmente, a gente tem acesso aos ultraprocessados no mercado hoje, que, se a gente olhar bem a real, tem alguns que são muito baratos. Porque eu já vi pessoas, gente, substituindo um almoço por um pacote de biscoito. Eu ia falar do miojo. Nossa, mas sabe o que eu vi outro dia? Gente, tem uma marca aí que tá fazendo agora um macarrão que você compra congelado. E assim, tem de vários sabores, assim. E custa R$7, tá? Eu vi, R$7, R$6,99. É um macarrão, tem macarrão com brócolis. Aí tem macarrão com... Peito de peru e ervilha, aquele parisien. Mas assim, quando você vai ver o rótulo, eu até tirei foto, devia ter até, né, trazido aqui pra gente. Os ingredientes que eu nunca vi na minha vida. Porque deve ser tudo produto R$7. químico. E aí uma grande pegada é essa. Eu vou comprar um alimento, iogurte, eu quero escolher. Qual que é melhor que o outro? Isso vale para qualquer um. A gente olha a lista de ingredientes. Quanto mais ingredientes, pior. Então, o que tem menos ingredientes é melhor. Segunda dica importante. O primeiro ingrediente é o que tem mais quantidade. Então, se começa com açúcar, já Sódio. perdeu, né? Uma coisa importante é a gente ler rótulo, né? Nossa, demais. Depois que eu fiz um atendimento nutricional, eu aprendi isso. A gente precisa ler rótulo, gastar tempo com isso. E aí a gente vem numa coisa que a gente fala muito assim, educação é poder. Educação é poder, educação é liberdade. E educação em alimentação, educação em saúde, né? Porque quanto mais a gente aprende, mais poder de escolha a gente tem. Mas né? vocês não acham que as pessoas ainda têm uma resistência de buscar esse conhecimento, assim? Como que vocês avaliam? Porque eu comecei a perceber que eu estava ficando chata já, sabe? Assim, na minha própria família, de tentar querer que as pessoas se alimentem bem, mas é difícil, assim. Tem gente que não quer nem se preocupar com isso. Na hora que se eu falar, não sei, vou pegar um exemplo da minha mãe. Mãe, você tem que ler rótulo, mãe. Como que eu convenço a minha mãe a ler os rótulos? Entendeu? É interessante a gente versar sobre isso porque são gerações diferentes. Né? Então a geração de agora é uma geração mais saudável, que se preocupa aí com a corrida, né, com a alimentação saudável. E quando estamos numa reunião de família, num domingo, por exemplo, na mesa do domingo, e aí? Eu tenho minha avó, às vezes a minha bisavó, a minha mãe, o meu tio, que são gerações diferentes. Né? Comida é afeto. Então nós afetamos o outro com a comida. Principalmente para o mineiro, né? Principalmente para nós mineiros. O mineiro ele recebe com que é muito bacana o que você está dizendo, porque nós temos, né, haja vista, a melhor culinária do Brasil. É verdade. E o melhor lugar para receber os convidados, para fazer uma coisa em casa, ou é na sala de jantar ou é na cozinha. Na cozinha. Sempre falta da comida. Exatamente, né? Então, esse afeto, olha, é preciso a gente, porque o que a Michele trouxe, talvez seja algo angustiante de muitos jovens, de muitas pessoas, de querer o melhor para a mãe, querer o melhor para o pai, mas às vezes nem sempre uma insistência talvez seja o caminho correto. Então a gente precisa, como um bom mineiro, ir pelas beiradas. Vamos lá, então eu moro com o meu noivo, então eu vou convidar minha mãe para vir almoçar na minha casa. E na minha casa eu vou oferecer a comida que eu gostaria que ela tivesse acesso a uma boa alimentação. Ela vai experimentar. Olha, não é tão ruim assim.
Até que de vez em quando dá para comer isso, viu, Nikele? Quer dizer, você começa então devagarzinho. Uma introdução alimentar na vida adulta. Uma introdução alimentar na vida adulta, exatamente. É muito aquela coisa do exemplo, né? Para quem é mãe, as meninas aqui, a gente quer convencer o filho a comer um verdinho. A gente tem que comer o verdinho. Né? Então, tudo começa com as escolhas que a gente faz. E talvez uma forma boa de influenciar seja isso que o Jefferson falou. Né? Eu faço e eu te convido para experimentar. Eu acho que talvez funcione muito mais até do que aquela coisa da gente impor. Aí eu quero que você coma assim. Não, vem cá, experimenta, vê o que você acha. Ai, não gostei. E se eu fizer diferente? Né? Vamos pegar um alimento que todo mundo fala que é saudável. Cenoura. Eu posso não gostar da cenoura crua, mas eu posso gostar dela num purê, eu posso gostar cozida, eu posso gostar num suco. E é interessante o que a Isabela está dizendo, porque pegando esse gancho aí, vamos fazer junto? Já chama a mãe e o pai para fazer junto, vamos lá, porque os pais gostam de ser os sabidões. Né? Não, eu vou ensinar para o meu filho, para minha filha, eu sei. Eu vi primeiro, o que é? O que ela está achando que ela sabe cozinhar mais que eu? Verdade. Então ali, olha, né, nesse manejo, nessa construção desse alimento, desse almoço, ela vai descobrir algo que ela não fez ainda, que não experimentou ainda, que pode se surpreender com o sabor. Mas usar a criatividade, né, nesse sentido também. Ô Isa, você falou da cenoura, que é muito conhecida como um alimento saudável, né? Mas tem uma pergunta que a gente recebeu aqui do Rafael Campos, que é a seguinte: qual alimento que a gente não deve comer de jeito nenhum? Olha... Eita! Essa pergunta é difícil, né? Assim, mais cedo você comentou, tem alguns processados que até vai. Mas assim, qual aí o alimento que você encontra no mercado de pacotinho que evita? Tá. Aí eu acho que a gente cai muito nessa coisa do ultraprocessado. Primeiro, o que é ultraprocessado? Que a gente fala tanto, talvez alguém não saiba, né? Quando eu vou transformando o alimento e perdendo as características dele, eu vou adicionando açúcar, eu vou adicionando sal, que são conservantes, né? E vou colocando aditivos para dar cores diferentes, formatos diferentes. Então, ele vai perdendo a característica do alimento natural. Então, por exemplo, o milho é um alimento natural, o chips de milho não é ultraprocessado, porque perdeu toda a característica, né? Então, a gente pode pensar por esse lado. Já ouvi gente falando Quanto mais assim, ultraprocessado, pior. Milho, gente, tá assado, ó, nem tá... É de milho, vou comprar esse salgadinho porque ele é de milho. Ai, não é frito, então milho pode. É saudável. E aqui a gente cai, outro dia apareceu pra mim uma manchete assim: 5 alimentos comprovadamente prejudiciais à saúde. Chama a nossa atenção. Você fala, opa, que eu não quero esse não. Que é comprovado. O primeiro aqui, não sei se tá em ordem, tá? Mas assim, salgadinho de pacote, biscoito recheado, refrigerante, embutidos e o macarrão instantâneo. Tá o macarrão instantâneo é frito, né? Começa por aí que muita gente não sabe. Então, o problema dele não é ele ser instantâneo, é ele ser frito, porque vem com um monte de gordura. O biscoito recheado, gordura. E o temperinho do macarrão instantâneo também é um veneno, né? Por sal, né? E assim, tem muito corante, né? Então, é um fator alérgico, por exemplo. Então, principalmente para as crianças, e é quem mais consome o biscoito recheado, e a quantidade de sódio, né? Exatamente. Na minha casa, as minhas meninas amam miojo. E assim, miojo, quando eu deixo fazer, é uma festa. Porque assim, eu deixo fazer muito pouco, porque eu sei dos prejuízos. Então assim, mãe, mas hoje é domingo, só hoje? Tem tanto tempo que eu fico assim, gente... Isso não é comida. Que planeta que essas meninas estão de amar querer comer um miojo? O meu pai, quando eu era criança, ele nunca gostou do miojo. Ele chamava de quinojo. Olha que engraçado. E eu cresci com nojo de miojo. Que nojo. Juro, assim. Funcionou. Não gosto nem um pouco de miojo. Mas assim, o miojo, eu fui no mercado, nesse mesmo dia que eu vi o macarrão que eu falei, eu vi R$1,50. Um pacotinho de miojo. É barato, entendeu? Né? E tem uma outra pergunta do Instagram aqui, do Gustavo, que ele falou assim: como que eu posso me alimentar bem, sempre fora de casa, mas com pouco dinheiro? Tá, vamos lá. Restaurante popular é uma opção excelente. Por quê? Porque as comidas são balanceadas, são preparadas com nutricionista o tempo todo. Então lá você vai encontrar o arroz, o feijão, uma opção de carne, salada, uma fruta de sobremesa. É uma opção ok. Escolher os restaurantes onde você vai comer, né? E aí o self-service é uma boa opção, porque você também
amplia a sua gama de escolhas, né? E lá tem um pouquinho de tudo, né? E aí a gente tem que dar aquela mapeada onde eu tenho um restaurante que tem uma opção boa que cabe no meu bolso. Sim. Ou levar Né? a comida, né? Ou fazer a marmitinha e levar para o trabalho. Mas sabe, Isso é o eu ideal, né? queria até perguntar pro Jefferson isso, porque eu tô assim, pra mim, como que funciona? Eu faço a marmitinha, eu tiro 2 domingos do mês, né? Então eu sei que eu vou perder toda aquela manhã, mas eu ganho tanto na minha semana que hoje pra mim é recompensa. Porque eu já vi como que é a minha semana sem as marmitinhas é uma bagunça, gente. Então quando eu... Vocês não têm noção da minha segunda-feira com o freezer com as marmitinhas. Sabe? Alegria. É, e uma vez uma Satisfação. pessoa me falou assim, 20 marmitinhas, mas como é que cabe no seu freezer? Porque se coubesse no meu, eu faria também. Mas aí eu aprendi também uma coisa aqui no De Bem Com Você, que é não ter em casa. Então eu não tenho nada em casa, eu não tenho batata congelada, pão de queijo, pizza, não tenho nada. Então se você abrir meu freezer, vai ter lá só as marmitinhas e algumas proteínas que a gente já congela pronta para fazer. E aí eu fico pensando que é você talvez aceitar e adequar isso para sua rotina. Tá por aí? Sim, exatamente. Tá por aí, sim. Eu tive que aceitar primeiro, gente. Foi um processo. É investimento, né, Enid? É. Eu acho Sim, que é investimento. um investimento. Porque a relação com comida começa na infância. Então, quando a criança ela quer os chips, ela quer o miojo, e ela não quer a salada, ela não quer um alimento mais nutritivo, é porque existe aí uma evitação do desprazer. Criança quer ir para a escola, criança quer brincar. Né? A criança ela quer o prazer o tempo todo. Então a nossa relação com a comida ela começa anteriormente. Então às vezes um comportamento adulto hoje que eu tenho com a comida não diz do hoje, mas da minha história, né, anterior, de como foi essa minha relação, essa minha infância. E existem algumas fases, né, de neurodesenvolvimento onde talvez ficamos fixados ali, né? E nesse momento, se eu estou fixado em algo que eu quero o prazer para evitar o desprazer, o que acontece? Eu não vou querer nada que exige de mim. Então, por isso que o que você está dizendo tem muito sentido. Porque quando você abre a sua geladeira, o seu freezer e vê lá as marmitinhas, nossa, eu não tenho uma fritas, eu não tenho um nuggets, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas eu tenho que vai me gerar saúde. Eu sou uma pessoa adulta e vou me comportar como um adulto. Então você está ensinando a sua criança interior, que a gente chama, né, tecnicamente de inconsciente, mas a sua criança interior, que quem está no controle é a adulta e não a criança. Então eu não preciso evitar o desprazer, né, porque não é um desprazer, é o que vai me dar longevidade, vai me fazer ser uma pessoa com uma saúde melhor e por aí vai. Pegando esse gancho, eu não tinha uma alimentação tão saudável. Mas quando eu tive meus filhos, eu tive que mudar a minha rotina para isso. Que eu falei, agora eu já sou mãe, Isso. agora eu tenho que dar exemplo pro meu filho. Então, assim, se eu não tinha um hábito de fazer socolão toda semana, que para mim ter fruta ou não ter não fazia tanta diferença, eu passei a ter a preocupação em ter frutas. E mesmo que eu não goste muito daquela fruta específica, eu sempre tenho na minha casa. E hoje os meus filhos comem muita fruta, muita. Vocês não estão assistindo não, né? Porque eu vou contar segredo aqui. Comem coisas que eu não como. Sim. Entendeu? E eu não vou falar com eles que eu não gosto, mas eu também não falo que eu gosto, mas eu deixo lá e eu incentivo. Sim. Por exemplo, eu gosto de banana, mas uma pra mim dá e sobra. Eu não preciso comer mais. A minha menina come 2 seguidas, assim. Come uma e na hora que eu vejo ela tá com outra, eu falo, mas já tá comendo outra. Gente, vamos falar agora então dessa questão da preguiça, né? E do fato também de não gostar. A Isa fez essa associação da preguiça com a falta de tempo. Eu contei o caso da minha amiga aqui um pouquinho. Às vezes a gente chega exausto do trabalho, tudo que você quer é descansar, você não quer ir para a cozinha, né? Você não quer cozinhar. Então, como que vocês veem isso na rotina de vocês, nos consultórios, como que é? Eu acho que talvez essa questão da preguiça é muito isso, é muito cansaço. Eu chego cansada, ainda preciso ir para a cozinha, mas se eu já me programei, já me organizei, eu resolvo o problema, né? Porque se eu estou cansado, eu tenho ali alguma coisa pronta, que é legal para mim. Eu acho que o saudável é muito isso. O que é saudável para mim, para o objetivo que eu tenho, que pode não ser o mesmo seu, do Jefferson, da Ana, da Isa, né? Então a gente precisa entender isso também. Qual que é o meu objetivo em termos de saúde, de alimentação e o que vai ser saudável para mim ou não, né? Porque o que a gente vai colher daqui a 20, 30 anos, a gente está plantando hoje. E como que eu descubro isso, assim? Consultando um nutricionista? Porque hoje na internet tem tanta informação que a gente se perde.
né? Como que eu sei o que é saudável para mim? Bom, o primeiro passo é a gente pensar quais são os meus objetivos. Né? Eu quero ter energia, disposição, eu quero emagrecer, eu preciso ganhar peso, a gente começa por aí. Consultar um nutricionista, lógico, né? É um passo assim super importante. Mas vamos supor que eu sou uma pessoa que não tem condição de ir a uma consulta. O que eu vou pensar? Em ter uma organização, em comer o que é de época, por exemplo, né? O que é a fruta, o legume da estação. Porque, primeiro, tem menos agrotóxico, tem um valor melhor, está mais bonito lá no sacolão, então uma ótima opção. Aprender a conservar, se vai congelar, se vai guardar na geladeira. E comida, marmitinha que vocês fazem, não cabe no meu freezer. Se for acondicionar direitinho, eu posso guardar por até 4, 5 dias na geladeira. Então, não ter espaço no freezer não é uma desculpa mais. E sobre a preguiça também, é interessante a gente pensar nesse tópico preguiça, porque mudar o comportamento, quer dizer, exige uma retomada de consciência. Então, para eu ter uma alimentação saudável, eu preciso ter algumas mudanças no meu comportamento. Então, eu vou ter que deixar de comer isso, de beber aquilo, vou ter que perder uma manhã de domingo para fazer as minhas marmitinhas, para ter uma alimentação saudável durante X tempo. Então, talvez eu use a preguiça como um tamponador para eu não mudar o meu comportamento, né? Em detrimento de quê? De ter uma alimentação melhor. Então, será que é preguiça mesmo? Ou, na verdade, eu estou usando da preguiça como ali um artifício para justificar a minha não mudança de comportamento para se ter uma melhor alimentação? Verdade. Então, é preciso a gente pensar sobre isso. Tem que se desafiar, né? Até essa questão de não gostar. Eu não gosto de cozinhar, ou até a questão de não gostar do alimento, né? A gente precisa sair da nossa zona de conforto. Isso, é isso? Isso, exatamente. Porque a zona de conforto não é bom, gente. Zona de conforto, vamos pensar, não é bom para ninguém. Nós temos que ser desafiados a todo tempo, agressivos para a vida, caminhar para a vida, fazer o que é melhor para nós, para o nosso corpo. Então, zona de conforto não é bom. Não é bom. Vamos deletar isso. E eu tenho uma tia que ela sempre fala comigo, comida é remédio, o alimento é remédio. Tudo que você comer vai causar alguma coisa no seu corpo. E ela é toda... Não é que ela é fitness, mas ela é super saudável, ela leva uma vida assim, mais tranquila. E desde pequeno eu escuto isso. Então hoje, por exemplo, eu tenho uma preocupação muito grande, talvez mais do que as pessoas normais, por ter ela do meu lado. Por exemplo, eu tomava sorvete, aí ela falava assim, olha, é pura gordura hidrogenada, tá? Pergunta se eu gosto de sorvete. Não gosto. É o caso do miojo, eu não quero. Eu olho o sorvete, eu pai, penso assim, né? nossa, eu vou comer uma colher de gordura, meu Deus. Pelo exemplo. E eu acho que isso tem tudo a ver, porque realmente o alimento, gente, ele passa pelo seu corpo todo, né? Então, dependendo do que você comer, pode trazer doenças e problemas sérios. Sim. E assim, e também não está errado se a gente pensar que então não posso comer a comida da tia, a comida da avó. A sua tia é uma tia fitness, né? Mas a gente tem que pensar também no seguinte, os antigos, né, os nossos avós, bisavós, eles têm uma sabedoria ali que a gente não pode perder também, né? A minha avó colocava o feijão de molho antes de cozinhar. Gente, na hora que você coloca o feijão de molho, você tira tanta coisa ali que melhora a digestão. Então, assim, essa questão da cultura, de resgatar a comida de vó, pela questão cultural, mas também pelo afeto, né? Porque comidinha na casa de caseira. vó, Ai, comidinha que caseira, aquele muito conforto, aquele aconchego ali, né? E isso faz parte de uma alimentação saudável também. E a gente vê muitos absurdos na internet hoje que colocam em xeque até isso, né? Você vai levar uma marmitinha de salada para almoçar na sua avó? Não dá. E na internet, se a gente se guiar pela internet, a gente não dá conta, né, gente? São muitos absurdos. Vamos aproveitar, então? Nosso quadro agora, Que Absurdo. Isabela, com você. Qual o maior absurdo que você já ouviu, viu, leu, enfim, sobre esse assunto aqui que a gente está falando? Nossa, são muitos absurdos. Um que vem à minha mente, assim, que eu escuto muito no consultório por exemplo, diabético. Não pode comer nada que veio debaixo da terra. Gente, vai comer o quê? Né? Pelo amor de Deus. Então, assim, a gente precisa filtrar, inclusive, o que a gente consome na internet, o que a gente lê, o que a gente escuta e o que a gente traz para a vida da gente. Primeira coisa,
não dá para escutar tudo que todo mundo fala, porque da mesma forma que tem muita informação boa, tem muita informação desqualificada também. Sim. Né? Então, assim, diabético pode comer de tudo, primeira coisa. Né? Todo mundo pode comer de tudo, mas a gente precisa entender. Para a minha saúde hoje, se eu tenho algum problema de saúde, lógico que eu vou ter que filtrar ali o que é condizente para a minha condição. Mas para quem não tem problema de saúde nenhum, pode comer de tudo, a questão é o equilíbrio, que a gente começou a falar lá no começo. Isso. Né? Eu posso ir no aniversário, eu posso comer uma pizza, mas a questão é o que eu faço no dia a dia, de então, segunda a sexta. O pãozinho de sal, que não é um vilão, então. De jeito nenhum. O pão né? de sal não é vilão? Não é vilão. Vou puxar uma pergunta aqui. Peraí, que o Gustavo Corrêa mandou. Estava preocupada, porque Lá no eu amo Instagram. pãozinho de sal, gente. O Gustavo Corrêa mandou assim, qual alimento posso comer à tarde que não seja pão? Tadinho do pão, Gustavo. Coitado. Olha um absurdo aí, ó. Todo mundo já Ele vai estar está aliviado. Não gosta de pão, né? Às vezes ele não gosta de pão, tá enjoado, ele pode quer comer, variedade. então? Olha, ele pode fazer, bom, não vale pão, né? Pode fazer um bolo, ele pode Tapioca fazer vale? uma tapioca, ele pode tapioca fazer eu uma adoro. crepioca, um omelete, uma torta de legumes, de frango, da carne que ele preferir. Aqueles disquinhos que vem pronto também, tipo rapidez. Um wrap, né? É. Dá para fazer também. Eu não gosto. Mas ele é industrializado, não é? Ele é industrializado, mas é o que a gente estava falando. Tem industrializados que dá pra gente Porque ele encaixar é na pouca rotina. caloria, que eu já olhei, porque eu né? também sou consumidora. Com frango. Leu o com rótulo, queijo, viu? Exatamente. Aí, Gustavo, tem algumas opções pra você aqui, hein? Vamos agora pro absurdo do Jefferson, que eu tô na curiosidade, gente. Qual que é? Vamos lá, Nick. Como, né, a Isabela disse, são vários absurdos, né? Mas um que chegou até a acontecer comigo. Existem profissionais e profissionais, né? A gente sabe disso. Pacientes bariátricos que querem fazer a cirurgia bariátrica precisa passar pelo processo. E a psicanálise é bem isso. Para se chegar, o paciente chega no consultório, com quantas sessões eu vou resolver a minha demanda? A minha demanda é X, com quantos atendimentos você vai conseguir me ajudar? Olha, primeiro que não sou eu, é ele. Então, quer dizer, é preciso passar pelo processo para chegar a um resultado. E o atendimento psicanalítico é bem isso. Não é muito do conteúdo, mas sim o processo de estar ali. E, às vezes, esse paciente ele não quer tratar a sua mente. Ele quer fazer a cirurgia para emagrecer. Existem profissionais que laudam, que fazem um relatório. E aí uma pessoa me ligou falando, eu estou fazendo um orçamento, você é o terceiro terceiro psicólogo e Os psicanalista. profissionais cobram pra fazer pra esse fazer. laudo? Não atendem, não há atendimento. Aí eu queria fechar os meus 3 orçamentos, queria saber qual valor você cobra para me dar um relatório, um laudo, para que eu possa ser admitido à cirurgia bariátrica. Gente. Então esse foi o maior absurdo, assim, que a gente sabe da existência, a gente sabe que acontece, mas aconteceu comigo. Quer dizer, a pessoa já tinha feito 2 orçamentos com outros 2 profissionais que não sabe quem é a pessoa, que nunca viu a pessoa, e apenas bateu o carimbo e E assinar, para uma cirurgia autorizando a dessa, pessoa. é tão importante essa mudança de pensamento, porque se a pessoa engordou a chegar no ponto de fazer uma bariátrica, Isso. ela precisa reeducar o comportamento, Exato. né? Ela não se alimentou de uma maneira Exatamente. saudável. Então Exatamente. Eu precisa já muito vi do pessoas que acompanhamento. fizeram a cirurgia Engordaram e de novo. depois engordaram tudo de novo. Exato, exato. Porque não conseguiram realmente mudar essa relação Não passou pelo com a processo, comida. né? Não passou Não pelo passou pelo processo. processo. Isso. Então isso é muito sério, Querem um né? resultado, mas não querem sofrer a dor do processo. E isso é impossível Isso é de acontecer. complicado porque, assim, a gente pensando que é uma cirurgia, lógico, a gente tem as implicações no pós. Vamos dizer que correu tudo bem, que deu tudo certo. Eu preciso entender que o meu comportamento ele precisa ser diferente, porque eu não vou conseguir comer as mesmas quantidades, as mesmas coisas, né? Agora, quando dá errado e a pessoa não passou pelo processo, gente, é tão complicado, né? Sim. E, inclusive, internamente, né? Poxa, se eu tivesse feito da forma correta, Exato. será que eu estaria do jeito que eu estou hoje? Né? Então, E aí a a gente pessoa- precisa pagar o preço. E né? nesse pagar o preço é interessante, né, que você diz dos exemplos que você conhece, porque além da pessoa ter engordado novamente e ter que lidar com isso, quer dizer, a dificuldade com a alimentação, ainda tem o quê? A baixa estima de eu não dei conta, eu não fui capaz. A Então, frustração. agora são 2 Dois demandas, problemas, não né? só a questão do peso, mas a frustração de não ter conseguido, né, manter ali o seu objetivo.
Então, o primeiro passo é passar pelo processo. Tem que passar pelo processo, né? Inevitável, tem que passar. E eu fico me pensando aqui, né? Até para passar por esse processo, a gente precisa mudar a nossa relação com a comida? Eu falo isso porque eu ouvi recentemente essa fala de que a gente tem esse costume de associar tudo que é gostoso à besteira e tudo que é ruim às coisas saudáveis, né? Certo. Então a gente vê às vezes uma mãe que dela vai dar um doce para a criança porque ela fez algo bom. Ela não dá um brócolis para a criança porque ela fez algo bom. E eu tenho uma lembrança, assim, de assistir um desenho quando eu era criança que o brócolis, ele era o vilão. Era um brócolis gigante. E os personagens correndo do brócolis. Então, eu já fui crescendo assim, ai, brócolis? Não, assim, hoje eu amo brócolis, viu, gente? Assim, mesmo. Mas a gente precisa mudar. Quando a gente fala assim, ai, hoje eu mereço, trabalhei o dia inteiro, vou comer o pão de mel da Carol, que trabalha aqui, maravilhoso. Fiz isso ontem. Como que vocês avaliam tudo isso? Nick, você tá falando isso aí, eu tô lembrando aqui, né? Porque com as minhas meninas, vou falar da minha experiência. Eu legal. amo brócolis, tá? Falando da minha experiência, né? Na minha casa, eu vivenciei esse processo, assim, de uma forma muito natural. A minha mãe cozinha super bem, então a gente vivenciou isso, assim. Inclusive, ela sempre falava, você é boa de boca, né? A gente fala assim, né? Então, lá em casa, a gente sempre comeu de tudo. Mamãe cozinha muito bem, eu adoro cozinhar. E com as minhas meninas, como são gerações diferentes, eu amamentei. Então, amamentei exclusiva até 6 meses, minhas 2 filhas. E aí, às vezes, mamãe tinha um pouco de dificuldade de entender isso, porque ela deu pra gente fórmula junto e tal. Aí ela falava assim, essa menina tá com fome, porque às vezes chorava e tal. Fiz a introdução de açúcar só depois de 2 anos. Então, assim, tive todo esse acompanhamento nutricional e, às vezes, tinha um pouco de crítica das outras pessoas. Eu vejo a minha irmã, meu afilhado, o Bento, tá com 1 aninho. E a minha irmã também faz todo esse processo com muito cuidado e eu percebo como que às vezes existe isso. Ah, ele tá vendo, tá com dó. O que mais tem a gente pra dar pitaco, né, gente? Ele tá sofrendo e tudo. E assim, como que é bonitinho, assim, eu vejo, minhas meninas já passaram por isso e eles estão passando também, ele comendo brócolis na mãozinha, né, pequenininho e tudo. E eu lembro que um dia eu levei no consultório das minhas filhas uma vasilhinha, porque tava próximo do horário do almoço e eu não ia conseguir dar a comida. Eu levei uma vasilhinha com brócolis para minhas meninas. Olha. E aí as outras mães ficaram olhando assim, nossa, tipo assim, uma vasilha de brócolis, né? Tipo assim, me olhando como se eu fosse um extraterrestre, né? E aí a minha menina, coitada dessa menina, né? Que tristeza. E aí a Maria Clara, que é a minha mais velha, começou a comer o brócolis, assim, toda feliz. Comeu 1, comeu 2. E aí o menininho ficou olhando, aí eu ofereci. Pode servir para ela? Ah, eu acho que ele não gosta, ele não vai querer. E aí a criança aceitou, não só aceitou, como quis provar e tudo. Então, assim, como que é importante a gente oferecer. E aí a mãe ficou super feliz, porque a criança quis e tal. E essa questão do exemplo é muito importante. Então eu vejo, por exemplo, minha irmã, ela comia meio mal e tal, minha irmã que é mais nova, né? O mais novo fica mais mimado e tal. Então ela tinha uma alimentação pior. Tinha uma alimentação pior. Olha que eu sou a mais nova, hein? Ela tá me assistindo e ela vai ver lá. Então agora ela tá namorando um querido lá que é personal. E agora ela tá assim, super fitness, tá comendo direitinho, tá treinando. Então como que os exemplos e as pessoas que a gente convive, isso também interfere demais. Então, por exemplo, adulto não faz o que ele tá afim, o que ele tá com vontade. Eu hoje, como mãe, eu não posso fazer o que eu tô com vontade. Então eu posso estar exausta, cansada aqui. Eu tenho que fazer a comida, eu tenho que me virar, eu tenho que oferecer uma refeição saudável. A Manuela, às vezes, que é a minha menorzinha, ela fala, mamãe, hoje eu não quero almoçar. Eu não posso deixar ela comer biscoito ou outra coisa. Filha, você tem que almoçar, você tem que pensar na escola, você tem que estar, né? Eu falo, claro, na linguagem dela, mas assim, então é isso. Eu acho que assim, é sobre isso. Né? Isso me faz refletir que começa na infância, então. Começa na infância. Exatamente. Né? Então é sobre a gente dar o exemplo, mas também incentivar, fomentar isso desde a infância. E eu lembro que um dia, essa pequenininha minha de 5 anos, ela falou, mamãe, como você consegue não aceitar doces? Eu não consigo. Aí um dia ela falou assim, mamãe, eu também quero ser magra, porque ela é um pouco mais redondinha. Aí ela falou, também quero ser magra, mamãe, como você. Aí ela falou assim, eu não vou aceitar tantos doces, eu vou aceitar só um, como você faz, mamãe. Então, assim, acho que tudo é exemplo, né? Sim. A gente vai... E eu acho importante criar essa rotina, né, Ana? Igual você tem na sua casa, eu também tento implementar na minha, porque a gente adulto também tem que fazer o que a gente não quer. Sim. E eu não abro mão de almoço. Às vezes minhas meninas, mãe, mas hoje é meu aniversário. Eu também não abro. Vamos comer um sanduíche? Eu falo assim,
de noite. Almoço é almoço. Almoço é almoço, eu concordo. A gente não substitui refeição, não sei, viu? Que agora eu tô, né? Tem que perguntar à doutora, mas assim, o ideal é não substituir, né? Café da manhã, ser um café da manhã, O o ideal almoço, é que a almoço. gente faça pelo menos 3 grandes refeições no dia. Café da manhã, almoço e jantar. O jantar pode ter cara de lanche? Pode, viu, gente? Né? Né? Pode comer arroz e feijão no jantar? Ou não? Pode! Ó, viu? Gente, pode demais! Então, assim, eu acho que a gente precisa, primeiro, trazer uma responsabilização. Isso. Né? Eu sou responsável pelas escolhas que eu faço. E o que eu escolho hoje tem implicação no meu futuro. É verdade. Né? Seja na área que for, né? E a segunda questão é quebrar um pouco esses mitos. Isso não pode, aquilo não pode, isso é errado, isso é certo. Né? A gente pode comer o que a gente gosta, Sim, né? A gente sim. pode resgatar a comidinha afetiva, né? E a gente pode gostar de brócolis também, né? E acho que comer o que gosta sem se sentir culpado depois, porque eu acho que aí é pior. Exatamente. Você comeu ali um sanduíche, um hambúrguer e no final, ai, não devia. E aí a gente vem da Interessante. coisa que cai no Jefferson também. A mudança da minha relação com a comida é um processo. É o né? processo. E aí é uma dica que se vocês que, vocês que estão em casa agora quiserem anotar, caneta e papel na mão, vamos lá. Peraí que eu também quero. Opa, pera aí. Vamos lá, caneta e papel na mão agora, hein? Dentro do Bora. que a gente está conversando aqui agora, nessa responsabilização. Não é sobre deixar de comer, é sobre deixar de me satisfazer. Não é sobre deixar de comer, é sobre deixar de me satisfazer. Então, eu preciso me satisfazer naquela hora? Trata-se do momento do alimento, da alimentação, café da manhã, almoço e janta, ou trata-se de uma angústia, eu estou estressado, eu passei por um momento agora de estresse, e aí não é sobre a comida, mas é sobre o que ela substitui. Aí a comida passa a ser um substituto para aquele meu momento. Então, a relação com a comida passa por aí. Verdade. Não é sobre, né? Não é sobre a comida, não é sobre deixar de comer, mas deixar de me satisfazer. Mas eu tô preciso tão triste, encarar. deixa eu comer esse brigadeiro. Meu dia foi tão difícil. Tô tão cansada, trabalhei muito, Aí eu Freud mereço. nos ajuda. Freud diz o seguinte na psicanálise: a angústia é o extremo da melhora. Se eu quero melhorar, eu tenho que atravessar a minha angústia, não fugir dela, e não tamponá-la, e não colocar debaixo do tapete. Atravessar aquela minha demanda, atravessar aquela minha angústia, a minha tristeza, a minha angústia, seja o que for. Porque aí é o caminho da cura, e não fugir dela. Verdade. E fazer novas descobertas também, né? A minha fonte de prazer não precisa ser só a comida. Isso, né? perfeito. O que mais me dá prazer? É conversar com um amigo, é fazer uma caminhada, é ouvir uma música, Muito é bom. cantar. Eu estava contando para as meninas antes do programa que eu gosto de cozinhar cantando. Então eu boto meu radinho e fico lá. Tem gente que canta no chuveiro, né? Eu canto na cozinha. E aí a gente vai trazendo o prazer com uma ressignificação ali. Sim, né? isso. Ai, hoje eu mereço. Eu posso merecer um brigadeiro, mas eu posso merecer ir para um karaokê com as amigas, por que não? É verdade. Gente, que encontro. maravilhoso, viu? Esse nosso momento. Infelizmente o tempo é curto, passa muito rapidinho, a gente nem vê. Mas eu acho que uma lição muito interessante aqui é a gente assumir responsabilidades mesmo. E sair da zona de conforto mesmo. E não tornar esse processo difícil. Isso. Porque eu acho que a gente tem feito muito isso. Exatamente. Simplificar. Nem se ver como criança. É. Se enxergar como adulto capaz de cumprir e passar. E ter direção na vida. Então vamos lá, né? Já que a gente não trabalha com meta, digamos assim, na psicanálise com direção, e eu quero chegar até aquele ponto. Eu quero perder tantos quilos, eu quero ganhar tantos quilos, eu estou na minha direção, eu estou ali caminhando. Do meu lado tem alguém 20 por hora, do meu lado tem alguém 60 por hora, mas eu estou ali na minha vibe, eu estou ali naquilo que eu consigo sustentar, até eu chegar. Quer dizer, nem lento demais, nem veloz demais. Mas eu vou na minha toada, eu vou no meu tempo, sabendo onde eu quero chegar. Por isso, trabalhar com direção, porque quando você tem velocidade, você pode não chegar. Verdade. Pode acontecer um acidente, né, um percalço no caminho. Mas quando você tem direção, você chega. E sem Que ficar é- olhando os amiguinhos, Sem né? olhar os Porque a amiguinhos. gente olha e Passar fala, mas pelo ela dá processo. conta, eu não dou conta. A cultura Isso, de né? comparação passar pelo da rede processo. social também Comparação. passa por aí. Exato. Gente, maravilha! Muito bom, adorei conversar com vocês. Muito obrigada por estarem aqui hoje.
Foi ótimo. Maravilhoso. A gente que Que bom, a agradece. gente também agradece. Muito bom. Ó, e você que acompanhou a gente até aqui, não esquece, você tem o poder de mudar a sua alimentação. Não precisa começar com grandes transformações, não. Pequenos passos já fazem muita diferença. Se a gente se desafiar aos poucos, a alimentação saudável se torna parte da nossa rotina sem esforço. É isso, o De Bem Com Você fica por aqui. Lá no YouTube você encontra essa e outras edições do De Bem Com Você. É só procurar por @tvhorizonte.oficial. No Instagram você participa das nossas enquetes e ainda interage com o nosso programa. Então já aproveita e segue no @tvhorizonteoficial. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos no próximo programa. Tchau!